Oi, gente, sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Estamos aqui para mais uma conversa sobre o materialismo histórico, com a seguinte temática: materialismo histórico e crises. Ok? Bem, gente, vamos pegar aqui um texto clássico do Marx, que é o texto da introdução do prefácio, a contribuição à crítica da economia política, certo? No qual Marx, ao expor a linha pela qual ele estruturou e passou a orientar suas pesquisas, ele vai dizer uma coisa interessante, que em certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se então uma época de revolução social. Isso Marx está falando numa perspectiva de grandes linhas históricas. Mas é uma coisa interessante que serve para iluminar a nossa atual situação. Então, o que nós vemos hoje no mundo é que as relações de produção capitalistas tornam-se cada vez mais um entrave para o desenvolvimento das forças produtivas, que não são mais do que o próprio desenvolvimento das capacidades humanas. Hoje, por meio de guerras, de crises econômicas, de destruição massiva, por meio do desemprego, por meio da obsolescência de indústrias inteiras, você destrói a capacidade humana de se superar, né? Hoje nós temos condições de alimentar toda a humanidade, mas a humanidade, ainda uma parte significativa, principalmente em países da Ásia, da África, da América Latina, né? Inclusive em países ditos desenvolvidos, passam fome, né? Há bolsões onde as pessoas passam fome, quando há necessariamente condições para alimentar todas as pessoas. O Marx, a partir de sua concepção materialista da história, aliás, o Marx e Engels vão dizer como a burguesia, aqui no Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, eles vão afirmar como a burguesia desenvolveu as forças produtivas. Eles vão dizer: a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. Olha que coisa interessante, gente, né? Isso deu um grande impulso ao desenvolvimento das forças produtivas e ajudou a superar os limites do próprio feudalismo e de relações sociais e econômicas atrasadas. Então, a burguesia desenvolveu a tecnologia, a burguesia ampliou os mercados, a burguesia imprimiu um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países, né? Proporcionou um intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações, certo? E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornaram-se patrimônio comum de toda a humanidade. Mas olha que coisa interessante, né? A burguesia desenvolveu tudo isso, mas o que é que vem a ocorrer? O que é que o Marx e o Engels vão dizer no manifesto? A sociedade burguesa, com suas relações de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro, que já não pode controlar os poderes infernais que invocou. Aí ele vai dizer, olha que isso ele falou no século XIX, né? Eles falaram, Marx e Engels. Há dezenas de anos, a história da indústria e do comércio não é senão a história da revolta das forças produtivas modernas contra as modernas relações de produção, contra as relações de propriedade que condicionam a existência da burguesia e seu domínio. Cada crise, como a atual, né,
destrói regularmente não só uma grande massa de produtos fabricados, mas também uma grande parte das próprias forças produtivas já criadas. E vejam bem, as forças produtivas não é só a tecnologia, força produtiva não são só as máquinas. A principal força produtiva é a capacidade humana de trabalho, são os seres humanos. Então a fome, a miséria, as guerras destrói a força produtiva fundamental, que são os seres humanos. E daí vai dizer, uma epidemia que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo, desaba sobre a sociedade, a epidemia da superprodução. Ou seja, as crises no capitalismo, que são crises próprias do capitalismo, não é algo externo ao capitalismo, não são crises como as crises da época do feudalismo, da época do escravismo, crises de subprodução, por causa de guerra, por causa de pragas, né? Não, é uma crise que ocorre por uma superabundância produtiva de mercadorias e uma superacumulação de capital. Você tem capitais que não são investidos. Aí ele vai dizer, e por que acontece isso, né? Então Marx e Engels vão dizer, porque a sociedade possui civilização em excesso, meios de subsistência em excesso, indústria em excesso, comércio em excesso. As forças produtivas de que dispõe não mais favorecem o desenvolvimento das relações burguesas de propriedade. Pelo contrário, tornaram-se poderosas demais para essas condições. Passam a ser tolhidas por elas. E assim que libertam desses entraves, lançam na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas criadas em seu meio. Olha que coisa interessante, né? Então estamos passando por um clima de miséria, de insegurança, de aumento da violência, ao mesmo tempo que nós conseguimos levar a humanidade a outros planetas, a conhecer as estruturas da natureza, né? Onde a potencialidade, a capacidade humana se desenvolve rapidamente. Mas mesmo assim, com tudo isso, a maioria da humanidade, vive em condições miseráveis. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, né? No Manifesto Comunista, o Marx e o Engels, né? E de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas. Olha que coisa interessante. Então, a destruição de forças produtivas, o desemprego, a destruição de empresas, de ramos inteiros, né? São condições necessárias para a superação da própria crise capitalista, não é uma coisa extra, né? E de outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos. Olha outra coisa atual. O que significa pela conquista de novos mercados? Aí nós vemos com que ódio, com que violência os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, o país imperialista mais poderoso do mundo, ataca a Venezuela, ataca o Irã, ataca a Coreia do Norte, né? Quer disputar mercados com a China, com a Rússia, porque é essa maneira de sobreviver à crise que existe atualmente, né? E pela exploração mais intensa dos antigos mercados. Então a destruição das conquistas trabalhistas, a maior centralização e concentração do capital, a destruição da previdência pública, a destruição do sistema de saúde, a privatização da educação, são mecanismos para a superação da própria crise capitalista, certo? Então é por isso que o materialismo histórico está dando só uma visão geral, né? Em dois textos básicos, um escrito pelo Marx e outro escrito pelo Marx e Engels, nos abre a porta, né, as portas da percepção crítica de ver que essa crise não é um raio em um céu azul, né? Que essas tempestades periódicas são próprias do capitalismo e que quem sofre é a maioria da humanidade, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem o like de vocês, se inscrevam no canal, coloquem perguntas, proponham outros vídeos, certo? Que nós estamos aqui à disposição dos companheiros que querem mudar o mundo. Até a próxima!